Olá, bem-vindo a mais um episódio do Chá Comigo. Este podcast que eu já faço há algum tempo, embora não haja muitos episódios e eu não seja muito regular. E uma das razões para isso é exatamente por causa da formalidade do anterior formato. Ou seja, eu passava algum tempo a escrever o texto do episódio, porque queria evitar as minhas hesitações, as minhas digressões, essas coisas assim. Mas ao mesmo tempo isso vem com um custo, e o custo é que demorava tanto tempo a preparar o texto que depois acaba por ser mais difícil e mais raro eu ter uma conversa consigo, não é? De maneira que é uma nova fase, é uma nova experiência e pensei que poderíamos começar uma série de chás em que as nossas conversas são mais fluidas e se não gostarem dos meus as e dos meus as e das minhas digressões, digam. Então, hoje vamos falar sobre o nosso tema preferido. Não sei se é realmente o nosso tema preferido, penso que não, mas é um tema muito importante e não é por acaso que o Buda falou sobre ele no seu primeiro ensinamento. Já estão a adivinhar, vamos falar sobre o sofrimento. E é verdade que as pessoas às vezes queixam-se que o budismo é pessimista porque está sempre a falar sobre sofrimento. Mas a realidade é que a razão pela qual o budismo fala sobre o sofrimento é porque exatamente é a nossa prioridade na vida, ou seja, a prioridade para nós é não sofrer, ninguém quer sofrer. E esta é uma das frases que começa inúmeros ensinamentos budistas, é esta afirmação de que ninguém quer sofrer. E esta constatação é também a base para o desenvolvimento da compaixão. Porque o ponto de partida que vai desenvolver a nossa empatia e, por conseguinte, a nossa compaixão é quando nós percebemos que, tal como nós, ninguém quer sofrer. Agora, um ponto que eu gostava de conversar hoje é que, embora nós falemos constantemente de sofrimento, o budismo não tem o ponto de vista de que o sofrimento é necessário, que ele é uma maneira de purgar as nossas faltas ou que inclusivamente tem uma finalidade espiritual, nem nada dessas coisas. Para o budismo, o sofrimento é desnecessário. Não existe nenhum desígnio, nenhuma vontade suprema ou mesmo nossa de sofrer, nossa profunda, digamos assim. Mas, por outro lado, o sofrimento acontece, não porque seja necessário, não porque faça parte de algum desígnio supremo, mas acontece na nossa vida porque há causas para isso. As causas são as perturbações que todos nós experienciamos, as nossas perturbações interiores, tais como, por exemplo, a ganância, tais como, por exemplo, o ódio, a aversão, o medo, o desejo, o apego, a inveja, o ciúme, todas essas perturbações interiores que nós sentimos perturbam-nos interiormente e extravasam-se nas nossas ações e nas nossas interações uns com os outros, em ações, palavras e pensamentos ou intenções que são perniciosas, que fazem mal. Começa porque essas próprias perturbações em si são sofrimento. E expressam-se de maneiras que causam mais sofrimento. Sofrimento aos outros e depois, por repercussão,
sofrimento para nós. E isto verifica-se a todos os níveis. É o sofrimento que nós sentimos interiormente, é o sofrimento que nós infligimos aos que nos são próximos ou que estão perto de nós, como ao extravasar o sofrimento interior. É o sofrimento que se cria na sociedade pela má conduta ética das pessoas que não se respeitam umas às outras e que extravasam o seu sofrimento. É o sofrimento que se vê à escala mundial, nas guerras e por aí fora. Portanto, tudo isso, todo esse sofrimento existe porque existem causas. E tal como o Buda disse, se nós removermos essas causas, o sofrimento desaparece, porque não existe uma razão essencial, profunda, que faça parte da nossa natureza para que esse sofrimento exista. Quando dizemos que o sofrimento é desnecessário, é evidente que há uma parte do sofrimento que é um pouco inevitável. Refere-se, por exemplo, ao sofrimento físico, que deriva, obviamente, de termos um corpo. E por conseguinte desse corpo ser suscetível de adoecer, de envelhecer, de morrer, de experimentar todo tipo de dores ou problemas, claro. Mas depois existe toda uma outra forma de sofrimento que tem mais a ver com um sofrimento psicológico que às vezes nós nos infligimos a nós mesmos, como quando ruminamos algo que aconteceu no passado e que agora já não tem nenhuma incidência, que já não existe, que já não está presente, ou como quando projetamos para o futuro 1001 catástrofes que nunca chegam a acontecer. Acontece quando às vezes acordamos à meia da noite e uma ideia vem à nossa mente, e se isto acontecesse? E depois como não conseguimos dormir, começamos a tecer os cenários mais tenebrosos e depois no final essa coisa que nós tememos a noite inteira não chega a acontecer, ou se acontece, comparado com o que nós fizemos, é uma coisa assim deste tamanhinho. É aquela situação em que dizemos que a montanha pariu um rato. E isso acontece a todos nós. Portanto, todo esse sofrimento é verdadeiramente desnecessário. É um sofrimento que nós nos infligimos e que depois, como eu disse há pouco, extravasa para os outros, para a sociedade, para o mundo. Há uma ideia que, inclusivamente, entre os budistas, a ideia de que o sofrimento é necessário para nós purificarmos o karma. E isto faz com que às vezes as pessoas tenham atitudes completamente erradas ou quase fanáticas, em que, por exemplo, poderiam ajudar alguém poderiam ajudar a aliviar o sofrimento de alguém, mas pensam que se calhar é melhor não, porque assim essa pessoa tem a oportunidade de purificar o seu karma, portanto é melhor que ela sofra. E esta não é toda a ideia do budismo, inclusive é porque quando nós experimentamos sofrimento, normalmente não o fazemos de uma forma pacífica, ou não o fazemos de uma forma neutra, digamos assim, ou positiva inclusive. O que acontece a maior parte das vezes é que quando nós experimentamos sofrimento, geramos em nós mesmos mais negatividade. Ficamos zangados com as pessoas que aparentemente causaram esse sofrimento, ficamos zangados com a vida, ou zangados connosco, portanto o novelo do sofrimento não termina necessariamente quando nós experimentamos alguma dificuldade ou algum problema. Logo, seria largamente preferível que das duas uma, ou nós conseguíssemos atravessar o sofrimento ou as situações difíceis da vida com uma atitude positiva, ou que não tivéssemos sofrimento de todo. Portanto, esta ideia de que o sofrimento é necessário ou é quase desejável para podermos purificar o nosso karma não é uma ideia budista, é uma distorção da nossa visão supostamente budista. Mas agora há um outro aspecto da questão, que é, embora o sofrimento não seja necessário, ele acontece. E
acontece em virtude de determinadas causas. E por conseguinte, existe também no próprio facto do sofrimento acontecer um elemento, eu diria, pedagógico, não intencionalmente pedagógico. Não existe uma força ou algum desígnio superior que nos castiga ou nos pune ou nos ensina à dura, não é? Não, mas o que acontece é que quando existe um desequilíbrio, por exemplo, se eu tiver um defeito num dedo ou se eu tiver qualquer coisa que está torta, que não está na sua posição normal, vamos ter que exercer uma certa força para endireitar. Portanto, é necessário quase como que uma força oposta. Não é? Se nós fizermos força num sentido, para neutralizar essa força é preciso uma força igual, da mesma intensidade, digamos assim, ou no sentido oposto. E, portanto, quando nós agimos de uma forma que é negativa, movidos pelas nossas emoções perturbadoras, o sofrimento é essa força no sentido oposto. Ele é automaticamente pedagógico no sentido em que, quando experimentamos o resultado do nosso desequilíbrio, é aí que nos apercebemos que existe um desequilíbrio. Bom, não forçosamente, porque normalmente o que acontece é que quando nós experienciamos o resultado negativo das nossas ações, ao início nós começamos por culpabilizar os outros. E enquanto isto durar, o sofrimento não nos ensina nada. Por isso é muito importante que nós entendamos este processo. E entendamos que o sofrimento acontece porque existiu da nossa parte um desequilíbrio, porque existiu da nossa parte qualquer coisa que não está em equilíbrio, que não está correta, que não é harmoniosa. E por conseguinte há um efeito, há uma reação, e essa reação, se nós assumirmos a responsabilidade das ações que a possam ter causado, tem por efeito ensinar-nos ou restabelecer o equilíbrio. Assim, por exemplo, assim podemos dizer que o sofrimento realmente nos ensina qualquer coisa. É um pouco como se eu puser a mão no fogo, eu queimo-me, e a dor que a queimadura me provoca ensina-me que eu não devo pôr a mão no fogo, se não quiser sofrer, claro. É? Portanto, é mais neste sentido que o sofrimento é útil, se quisermos, é pedagógico, ensina-nos qualquer coisa, sobretudo se nós o entendermos que ele tem causas e que essas causas são desequilíbrios. E para podermos voltar a uma atitude de equilíbrio e de harmonia, há uma força contrária que se opõe às nossas ações quando elas estão em desequilíbrio. Portanto, para resumir, e eu acho que isto é muito importante, porque na verdade toda a nossa busca na vida é da obtenção da felicidade e da eliminação ou do sofrimento. E na verdade a busca do budismo é exatamente essa, não é? E por isso o caminho budista não é senão um método para realizar e alcançar aquilo que todos nós desejamos, que é uma felicidade e um bem-estar últimos e que não incluam sofrimento. E pronto, era só para vos dar um ponto de vista do budismo sobre a questão do sofrimento, enfim, um outro ponto de vista. E já agora queria pedir-vos se me podem dar feedback, se gostam deste novo formato, se veem alguma diferença, se preferiam o anterior, se não gostam de nenhum, escrevam-me para este e-mail aqui, ok? Obrigada e até à próxima!